Então, continuando aqui, né, a ante. Então, nós temos aqui a preposição ante, diante de, frente a, na presença de alguém, né? Então, traduzindo ante, né, diante, estamos ante uma maravilha de la naturaleza. Quero hacer um reclamo ante el gerente, né? E preferência, em primeiro lugar, em la locución ante todo. Ante todo, quero agradecerles por la explicación de achar la página. Muito bem, tá? Então, assim, diante de algo ou ante algo, tá? Então, a gente vai usar essa preposição aqui. Bajo, posição inferior. Estava bajo um sol ardiente. Então, estava bajo o primeiro andar, primeiro piso, né? Então, a gente vai utilizar aqui essa preposição bajo. Com, companhia, acompanhamento, instrumento, modo, meio. Então, aqui como companhia ou acompanhamento. Viaja com sua família. O com, gente, ele é utilizado no mesmo contexto que o português, tá? Então, cortou la torta com el cuchillo. Então, aqui, ó, com instrumento, né? Um modo, um meio. Com muita calma. Com la merienda, com la mirada, né? Não merienda, com la mirada. Então, a gente utiliza o com exatamente como no português. O contra, oposição, né? Oposição. Devemos lutar contra la corrupção. O de, a gente também vai utilizar igual o português. Só que o de, ele tem uma coisinha a mais. Ele pode ser usado também como uma combinação. Por exemplo, quando eu utilizo de com lá, com las, com los, de lá, que vai surgir o da, de los, que vai surgir o dos, de las, que vai surgir o das, né? Que é a tradução. E aí os outros casos, né? Ó, tema de assunto, origem, pertenência, pertencer, né? Matéria. Então, ó, es um jovem de Bolívia, esses celulares de Marcelo, es de plástico, né? Indicando aqui o material. Então, o mesmo uso do português, eu vou utilizar também no espanhol. No espanhol. Desde, origem e procedência, mesma coisa do português. Viajou desde Lima em trem, estarei em Santa Cruz desde el 16 de abril. Os que forem parecidos, tá, gente? A gente não vai falar muito para não se estender. E aí, o que for, assim, de bem diferente, eu dou mais ênfase. Então, por exemplo, aqui como o en, né? Ele vai ser usado para lugar, tempo e modo. E aquilo do meio de transporte que eu falei para vocês. Então, com meio de transporte, sempre eu utilizo o en e nunca o de, como em português, né? Vou de ônibus e sim vou em autobus. Outro uso dele que é bem importante, no uso das combinações. Em, lá, em, ele, em, los, né? Então, vai surgir o na, o no, o nos, nas. Então, eu utilizo a preposição en. E, de resto, igual ao português. Em el ciclo 17, Susana lo dijo en serio, viajamos em trem, coisa e tal. Entre também a mesma situação do português, entre, para colocar assim, né? Situação espacial ou temporal referente em meio de, no meio, né? De alguma coisa. Então, ó, el período de lluvias es entre março e julho. Cooperação, el trabalho se realizou entre todos. Né? Então, mesmo uso do português. Já o Ásia, gente, aqui, ó, eu quero que vocês passem aí o marca-texto, porque, primeiro, tem que notar que tem uma diferença aqui que não tem acento, tá? O Ásia sem acento é preposição, e o Ásia com acento é verbo fazia, tá? Então, Ásia significa em direção a algum lugar, movimento. Então, tomamos um táxi e nos dirigimos hacia el centro de la cidade. Eu vou hacia la puerta, eu vou em direção à porta, tá? Então, toma cuidado, assim,
no vestibular também cai bastante, né? Professora, Oi. então Lácia sem acento é preposição e com acento é verbo, né? Isso mesmo. Tá E bom. aí, essa questão, eles já caiu em várias questõezinhas, né? Essa situação, em várias questões aí de vestibular, por essa questão de pegadinha, né? Então, às vezes a gente olha ali, isso tem muito no espanhol, o acento, ele muda bastante algumas palavras, né? Ele muda o significado de algumas palavras. Então, esse é o caso do Ásia. Ásia, sem acento, preposição. Acia, com acento no i, verbo. E aí, a preposição significa em direção a algum lugar. Hasta é o até. Então, limite final de acciones, tempo. Então, la excursión llegó hasta Juni, que é um lugar, né? Hasta quando le quedas em Bolívia? Então, até quando? Ou hasta luego, né? Que é bem comum, vocês escutam sempre aí no final da aula de espanhol, hasta luego, até logo. O para, gente, a gente utiliza no espanhol da mesma forma que o português. Para finalidade, destinatário, fecha limite, qualquer situação que você for fazer uma tradução aí no para, ele vai ter o mesmo sentido. Então, este viaje, aqui este viaje está masculino, porque a palavra viagem em espanhol é masculina, né? Então, todas as palavras que terminam com arre são masculinas. Então, aqui, o pronome demonstrativo também tem que ser masculino. Então, este viaje es para disfrutar mucho. Recebi uma carta para Jacinto, puedo terminarlo para el viernes. Até aqui. O por, também a mesma coisa, mesmo uso do português. Causa, duração, meio, lugar de trânsito e situação. Este viaje es... Não, agora está aqui. Ups. Yo viajo por placer, me voy a Jujuy por 2 semanas, vi el mapa por internet, cruzamos por um puente muito alta. Aqui, puente também é a mesma coisa. É uma palavra heterogenérica, né? Ou seja, heterogenérica. No espanhol tem um gênero e no português tem outra. Então, um puente muito alto. Então, eu preciso, que tenha coerência aqui, a palavra alto tem que combinar com puente. Por isso que está aqui masculino, tá? Um puente muito alto. Em Peru, cambiamos los reales por soles. Moeda aqui do Peru, né? Segundo, tem que tomar cuidado também com esse aqui, tá? Existe a palavra segundo, que é um numeral ordinal, e existe a palavrinha segum, que é uma preposição, que está exatamente aqui, segum, com acento, né, terminando com N. Por que tem que tomar cuidado? Porque lá nos números ordinais existe o primeiro, segundo e terceiro. E, de acordo com a gramática, a palavrinha primeiro e terceiro sofrem apócope. Eles viram diante de substantivo masculino. Então, por exemplo, primeiro vai ser primeiro, terceiro vai ser terceiro. Então, primeiro dia, terceiro dia. Isso não acontece com a palavrinha segundo, lá no numeral ordinal. Então, vai ser primeiro, segundo, terceiro. Mas se eu quero falar primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. Quando aparece esse segundo aqui, às vezes, eu já vi em questão de vestibular, deles perguntarem se isso aqui sofreu apócope, né? Quando tira uma sílaba ou uma letra da palavra diante de determinadas outras palavras. Então, aqui não está sofrendo apócope, realmente segundo, se escreve assim, e é para falar de citações, ou de acordo com, conforme, né? Então, segundo fulano de tal, estava proibido sacar fotos segundo a lei. Então, de acordo com a lei, né? Conforme a lei. Ou numa citação, segundo fulano de tal, né? É proibido sacar fotos. Então, tem que tomar cuidado com essa palavrinha. Sim, significa sem, né? Carência ou falta. Me quedé sem dinheiro. Me quedé sem qualquer coisa, tá? Sobre, lugar em cima de,
tema, assunto e acerca de. No português também a gente costuma falar, né? Ah, estava falando sobre tal assunto. Estava sobre a mesa. Então, ó, las mochilas están sobre la cama. Hablamos sobre nuestros países. Então, também, mesmo uso do português. Esse traz aqui, gente, também tem que cuidar que ele tem uma tradução diferente, também falso cognato, tá? Traz significa depois de, tá? Então, num vestibular, por exemplo, cai na questão, tras ler el texto, contesta. Então, depois de ler o texto, responda. Então, aqui o traz, tempo depois de, situação posterior detrás de. Então, ó, chegamos ao destino tras dos agotadores dias, né? Depois de dois terríveis ou esgotadores, ou agotadores é melhor, cansativos, né? Depois de 2 dias cansativos, e la luna saiu tras la montanha. A lua saiu detrás da montanha. Então, aqui também eu preciso ver o contexto que está sendo usada a palavra. Então, depois de ou detrás de, tá? Então, é necessário ver o contexto. E aí, existe algumas outras preposições que não estão aqui, né? Provavelmente, quem buscou a listinha viu, por exemplo, a preposição salvo, né? Que significa exceção. Então, aqui estão as principais preposições.